2020, Guilherme, que era dobrar o faturamento. E aí eu dizendo para ela que agora a gente entrou em modo sobrevivência, né? A estratégia no momento de crise que determina o isolamento e que depois tudo indica vai ser seguida de uma depressão que a gente não sabe o tamanho, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, é entrar em modo sobrevivência, né? É verdade. É por isso que a gente tem que somar forças, né, unir os nossos esforços para tentar encontrar saídas para todo mundo. Eu acho que eu sempre falo isso nessa nossa sequência de webs, cara, vamos dar as mãos, vamos tentar encontrar soluções, né, em conjunto. De alguma forma, a gente não sabe como a gente vai construir esse caminho, né? E vamos tentar encontrar novas maneiras da gente, né, sobreviver, crescer, manter o nosso negócio e passar por essa fase aí. Eu queria agradecer a todo mundo que está aí, pessoal que chegou, que está nos assistindo, as pessoas que já participaram dos primeiros webinars, dos anteriores, quem está aqui pela primeira vez também. Meu nome é Guilherme Leonel, sou advogado, eu trabalho com inovação hoje na Lex Design. Já vou apresentar o Márcio, mas antes disso eu queria só passar uns recadinhos para a gente poder passar por esse webinar aí com mais tranquilidade. Primeiro, gostaria de pedir que deixem os microfones mutados, tá? Para não dar microfonia, não é porque eu não quero que ninguém converse para não dar microfonia, e a câmera também desligada para a gente manter a qualidade da banda aqui e não ter oscilação, tá bom? Quem quiser fazer pergunta pode mandar a hora que quiser no chat, tá aí do lado, manda aí a pergunta, a gente tenta responder durante a conversa, ou então a gente tem sempre separado os últimos minutos, 15 ou 10 ou 20 minutos, para responder as perguntas que forem aparecendo aqui, tá bom? Se a gente não conseguir responder todas, a gente tenta responder depois por e-mail. Os nossos e-mails estão todos aí, tá? O time da Lex também está aqui, eles vão responder e vão estar em contato com vocês, tá bom? Então, já começando e agradecendo ao Márcio pela disponibilidade, né, de tempo, de bater esse papo com a gente. Eu vou apresentar o Márcio, mas antes disso eu queria só contar para vocês como é que eu conheci ele, né? A gente estava num workshop de legal design, acho que em 2018 ainda, alguma coisa assim, e ele estava lá, ele estava em São Paulo, né? E nem sei como é que você chegou naquele workshop, como é que você ficou sabendo. Passou na minha timeline, no Instagram. Alguma coisa assim. E aí, enfim, você apareceu, a gente fez o workshop lá, e você inclusive ganhou um livro, não foi? Ganhou um brinde, alguma coisa assim, né? Você fez uma brincadeira lá com o Kahoot, aquele aplicativo? E daí o Márcio ganhou e tal. E depois a gente acabou não se falando mais, passou um tempo e não se falou mais, e a gente se encontrou na feira, na Start, né? Na feira Start. Exatamente. E lá a gente conversou e tal, não sei o que, vamos bater um papo, não sei o que. Começamos a conversar, trocar e-mail, bater um papo. E aí eu me lembro, e essa foi a coisa mais engraçada, que a gente estava num outro evento em Campinas, na nossa base lá, um dia à noite, sei lá, uma quarta-feira à noite. E para quem não sabe, o Márcio é de Rondônia, tá? E aí, de repente, estava no meio do evento, do workshop, ele entrou, ele apareceu lá, né? Eu lembro que eu olhei e falei assim, não acredito, o que o Márcio está fazendo aqui, né? Não avisou, não falou nada. Lembra que você foi lá e a gente conversou e tal, não sei o que. Aí depois nós fomos lá, né, no Rocha Filho, no teu escritório, lá em Porto Velho, em uma das unidades, e treinamos o pessoal. Fomos 4 dias lá, fazendo treinamento com todo mundo, mais de 100 pessoas, né, com clientes e tal. Foi super legal, foi super, super bacana pra gente. Então foi um pouco essa da nossa história aí, né, como que a gente se cruzou. Então, Márcio, obrigado pelo tempo, e queria que você se apresentasse, contasse um pouco sua história, falasse um pouco do escritório, e daí a gente começa a aprofundar nas perguntas aqui. Maravilha. Não, só dizer aí da história que, na realidade, foi um baita caso. A primeira, eu soube do trabalho de vocês. Passando na timeline, eu estava em São Paulo para um treinamento e, opa, interessante. Vamos ver aqui essa história de Lex Design aqui. Fui lá, gostei muito, foi interessantíssimo participar daquela dinâmica de design. Foi muito bacana, gostei muito. E eu voltei para casa falando muito do trabalho de vocês aqui para os sócios, né? E aí, então, aquele acontecimento de Campinas foi com a intenção de levar um sócio para conhecer também, participar da dinâmica, ver como é interessante, e foi muito produtivo, foi muito interessante a gente ter feito o trabalho aqui no escritório, abrimos para a comunidade de um modo geral, todo mundo saiu encantado com a experiência, foi muito bacana.
Mas, Guilherme, Márcio, advogado, já estou advogando há 15 anos e começa a, digamos assim, ficar mal emocionalmente, porque lá atrás, falando da trajetória, né, até aqui, lá atrás, o treinamento que eu tinha era treinamento técnico-jurídico, né? Então, eu achava que advogar era só livros, compreender a técnica jurídica, compreender o direito e que isso fazia um bom advogado, isso era suficiente para fazer um escritório crescer, para fazer um escritório prosperar. Era isso que eu achava, era isso que me disseram, foi isso que me disseram na faculdade, né? Foi isso era esse modelo que era ensinado para a gente. E eu comecei a perceber, Guilherme, eu sempre advoguei, sempre tive escritório de advocacia, sempre advoguei no meu escritório, e eu comecei a perceber que a gente tinha fases de crescimento e, de repente, esse crescimento não se sustentava. Então, a gente começava a cair. A gente não era a curva não era um ascendente. Uhum. Isso aconteceu algumas vezes. Crescíamos e, de repente, caíamos. Crescíamos e, de repente, caíamos. E daí eu cheguei na gestão, né? Gestão jurídica, e comecei então a me interessar cada vez mais sobre gestão. Comecei a entender que não tem como você fazer um escritório de advocacia crescer de modo sustentável se você não aplicar gestão nesse escritório. Então eu chego no design com vocês. Então são 15 anos, Guilherme, de muitos erros, porque é com os erros que a gente aprende e se fortalece para acertar, né? Então, são tentativas e erros, muitos erros que me ensinaram bastante e hoje me ajudam muito a conduzir esse escritório que é o Rocha Filho, que atende todo o norte do Brasil. A gente tem sede em Porto Velho, nascemos aqui em Porto Velho, é a nossa casa, mas a gente também está hoje no Amazonas e em Rio Branco. O nosso planejamento estratégico pré-Covid estaríamos com sede em todo o norte até o final do ano, estamos reavaliando isso, mas atendemos o norte todo do país, e a gente tem uma visão, Guilherme, que o norte é a próxima fronteira de desenvolvimento do país. Se a gente observar o sul e o sudeste, já são desenvolvidos há muito tempo, o nordeste passou por uma onda muito grande de desenvolvimento alguns anos atrás, e o norte ainda não. Então, é a região do país que tende a receber investimentos, crescer e se desenvolver, e a nossa visão estratégica é ser o parceiro do empreendedor que vai fazer esse desenvolvimento do norte acontecer. Não, muito legal. Quando eu fui aí no teu escritório e quando eu comecei a entender as pessoas, conversar com todo mundo, né, a gente passou os dias aí, eu fiquei muito impressionado, sabe, com efetivamente o modelo de gestão que vocês implementaram, né? E eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que foi a tua busca por entender que gestão, que entender as pessoas, que entender cultura e depois implementar ferramentas, isso tem um impacto na tua operação? Porque o mais comum é o advogado entender que ele vai ter que fazer o processo dele, no máximo ele tem que entender uma forma de captar o cliente, de conseguir mais cliente. Como é que você conseguiu, sabe, mudar um pouco a tua cabeça? Falar, cara, eu preciso de mais coisa, preciso mudar a cultura, comportamento, pessoas, equipe, né? E aí trazer muitas ferramentas para dentro. E como é que você mede o impacto disso? Vou falar um pouco desses temas. Eu costumo dizer que a grande inovação é colocar o ser humano no centro. A grande inovação é colocar as pessoas no centro. Isso é algo que, testando, errando, aprendendo, lendo, estudando, indo para fora, ver o que estão fazendo lá fora, é algo que cada vez mais eu entendo que uma organização só prospera, uma organização só vai adiante, só cresce quando ela coloca as pessoas no centro. Então, a grande inovação que eu acho nossa, Guilherme, é ter um cuidado muito especial com quem faz o Rocha Filho acontecer. São os nossos rockers, a nossa comunidade a gente chama de rockers, e que nos confiam as suas causas, que nos confiam os seus negócios. Tudo que a gente cria, tudo que a gente faz no dia a dia parte dessa premissa. Então, você disse que gostou muito lá do ambiente de escritório. Tem muita gente que diz que não parece um escritório de advocacia, né? Não parece. Propositalmente, nós fizemos alguns ambientes que, de fato, não lembram um escritório. Por exemplo, a gente tem lá o Rocha Filho Café, que
parece um café mesmo, né? Eu não sei, acho que quando você veio já estava assim, não estava? Já. Pronto, é um café mesmo, com poltronas, com um banco confortável, para sentar, mesinhas lá para a turma sentar e bater papo, com política de free food. Então, tem lanches à vontade para o time lá. Essa política de free food é gerida pelo próprio time. Eles têm um orçamento, tem alguns deles se dispuseram, se voluntariaram a formar um comitê. Esse comitê tem um orçamento e eles compram o que eles querem. Às vezes eu abro a geladeira lá, tá cheio de refrigerante, tá cheio de coisas que não são saudáveis, mas a gente optou por deixá-los à vontade. São os rockers que decidem o que eles querem comprar. E esse comitê é interessante, Guilherme, eu vou observando aqui, que esse comitê acaba sendo uma ferramenta para eles aprenderem a fazer gestão. Quem se interessou por integrar o comitê foi uma turma mais jovem, que está iniciando agora na carreira, e eu estou lá no grupo do WhatsApp, vendo as discussões deles, e percebo que eles ali estão gerindo recursos e aprendendo gestão também, fazendo esse comitê. E aí a gente fez também uma sala maior, que a gente chama de hub. A intenção foi lá que você fez as dinâmicas Alex Design, e no hub a gente promove no dia a dia é um ambiente de convivência. Ele é bem colorido, né? Você deve lembrar aí que tem laranja, tem azul. É um ambiente bem colorido, exatamente para tirar essa caretice da advocacia. No dia a dia ele é um ambiente de convivência, de expressão. Então sai do ambiente que está trabalhando e vai ali para aquele sofá para relaxar um pouquinho. E a gente também usa lá para fazer eventos, para conectar mesmo, um hub de inovação que gere conexão aqui no nosso mercado, para que esse movimento de inovação se espalhe cada vez mais. E o outro também, que é o ambiente de trabalho, que a gente fez no estilo open spaces, né? Não temos mais salas no escritório, todo mundo trabalha junto no mesmo ambiente, também com cores um tanto diferentes, com visual um tanto diferente, porque a gente quer realmente tirar esse formalismo exacerbado da advocacia, porque a gente entende que esse é o caminho. Aquele advogado empertigado, vou até usar uma palavra difícil para reforçar aí essa imagem de paletó e gravata e num pedestal lá em cima, porque ele tem um conhecimento supremo, isso aí já não tem mais espaço no mercado, né? O Susskind tem falado muito sobre isso já há algum tempo, que esse profissional, ele o guardião do conhecimento, ele deixou de existir. Então a gente quer quebrar mesmo esse paradigma, quer ser bem acessível, quer estar à disposição, mostrar para o cliente que a gente está à disposição, a gente quer interagir mais uns com os outros. Então está fazendo muita falta, aliás, nós estarmos juntos lá no ambiente de trabalho. Mais do que nunca, eu tenho a certeza de que a gente não vai ter home office como regra, porque a gente hoje vê o quanto aquela interação, o quanto derrubar paredes, o quanto colocar pessoas juntas, trabalhando juntas, incentivando essa interação no Rocha Filho Café, incentivando a interação no Hub, o quanto isso impactou no jeito que a gente presta o nosso serviço, no jeito que a gente serve o nosso cliente. Você sabe que eu lembrei agora, você falou, né, do café, do mercadinho ali e tal, que é sensacional mesmo. É muito legal. Eu não vi isso em nenhum outro escritório, né? E a gente roda bastante. E isso traz mesmo essa mudança de comportamento, sabe? Esse ambiente que quebra as formalidades e que induz você a ser mais produtivo, a ser mais eficiente, a ser mais feliz e tal. Eu lembro até, você tem também um cinema, né? Cine Rocha Filho, eu acho, né? Que a gente passa faz os filmes. Uma das ações. Nós fazemos várias ações de integração do time, né? Para a turma realmente formar uma comunidade que se ajuda mutuamente, né? Então, por exemplo, no Carnaval teve o Bloco do Rocha, a gente fez um bloquinho mesmo, colocou lá no Hub, colocou música ao vivo, enfeitou tudo lá com clima de carnaval e fizemos um bloquinho mesmo, um bloquinho do Rocha. O Cine Rocha é um programa que a gente faz periodicamente para a gente debater alguns temas partindo de filmes. Sempre tem algum tipo de ação que a gente faz para gerar uma interação maior e a nossa intenção é realmente ter uma comunidade. A gente tem essa denominação de rocker, não é à toa, nós integramos uma tribo, nós integramos uma comunidade que tem uma cultura própria, que tem
um jeito de ser muito próprio, que é o jeito Rocha Filho. E eu sei que você gosta muito desse tema, essa coisa de cultura, né? Você já foi para a Singularity, fez o curso lá, viaja o mundo inteiro atrás dessa discussão. E eu queria que você falasse um pouco sua percepção entre inovação e tecnologia, né? Como é que você vê essa diferença e como é que você implementou isso no seu escritório, na prática mesmo? Você falou um pouco desses programas, isso tudo né, também inovação e tal. O que mais vieram também na parte de ferramentas? O que vocês começaram a testar lá? O que deu certo? Sabe de que forma que a tua equipe se apropriou dessas capacidades? Como é que isso deu os resultados que vocês estavam esperando? Você fazendo a pergunta, e até antes mesmo da gente começar a conversa, eu lembrei de uma... Eu já fiz tantas dinâmicas com vocês, Guilherme, que eu nem sei quantas são mais, mas a última delas foi muito interessante, foi promovida pela B2L, foi lá no, se eu não me engano, foi no Machado Meia. Pode ser, Isso, foi no Machado Meia. E lá estavam os grandes escritórios do país discutindo, falando sobre inovação, e eu achei interessantíssimo que depois de toda a dinâmica que vocês promoveram, todos nós nos entregando aquela experiência, no final a conclusão clara foi que não é o aplicativo, não é o equipamento, a plataforma, né? É gente, né? É gente, é a pessoa, é o ser humano, que vai resolver a mudança que tem que ser feita. Mas falando dos aplicativos, inovação, a gente tem clareza, Guilherme, lá no escritório, em termos de trajetória. Hoje, por exemplo, deixa eu te falar aqui o serviço que a gente presta. A gente é full service, então a gente atende nossos clientes em várias áreas e a gente faz desde a massa até o estratégico. Mas a gente entende que o estratégico é o futuro. Eu tenho a impressão que todo mundo já entendeu aí que essa litigação em excesso, esses 80 milhões de processos judiciais brasileiros, não funcionou. Então, a tendência cada vez mais são políticas, são abordagens que acabam com essa quantidade gigantesca de processos e o que fica mesmo para a advocacia é uma atuação mais estratégica. Então, a gente tem essa visão de fortalecer as pessoas para que a gente consiga ter um time com expertise de prestar esse serviço estratégico e cada vez mais faz um movimento de automação daquilo que é repetitivo. Então, por exemplo, lá no escritório a gente hoje está trabalhando com robô de protocolo. Antes eu precisava ter um time de pessoas só para fazer protocolo de petições o dia inteiro. É um trabalho absolutamente repetitivo, que um robô faz muito melhor e não faz sentido mais você ter pessoas fazendo isso. Então, hoje, estrategicamente, o que eu tenho tentado fazer é esse movimento de pegar aquelas tarefas que são repetitivas e automatizá-las e formando um time de profissionais cada vez mais voltado àquilo que é realmente humano, aquilo que está preparado para prestar essa assistência direta ao cliente, porque a atividade repetitiva não é para a gente, não é para seres humanos. Eu falava contigo mais cedo sobre a gente estar preparado para Covid, entre aspas, né? Porque a gente lá atrás tomou algumas decisões que foram fundamentais para a gente lidar com esse momento de dificuldade. Lá atrás a gente resolveu aposentar o nosso servidor local que a gente tinha. Então, antigamente, isso não faz muito tempo, mas até um pouco tempo atrás, nós tínhamos um banco de dados que ficava num servidor, numa sala, com ar-condicionado ligado 24 horas, e que eu precisava pagar uma TI para ficar cuidando daquilo e garantir a manutenção dele. A gente lá atrás resolveu aposentar isso aí, foi para a nuvem. Então, todo o escritório, todo o banco de dados do escritório já há algum tempo, né, funciona na nuvem. A gente lá atrás, isso foi uma resistência gigantesca. Todo mundo era apaixonado pelo Word, não queria largar o Word de jeito nenhum. Isso me deu trabalho, muito trabalho, que foi passar para... Eu até cheguei a usar a nuvem da Microsoft, mas eu achei mais interessante depois a do Google. Então, consegui que a turma abandonasse. Não tem, nos meus computadores do escritório, não tem Word instalado, não tem Excel instalado, é proibido. Não tem pacote Office. É proibido, não pode ter instalado. Todo mundo tem que trabalhar
na nuvem do Google, usando o Docs, agora a gente está usando o tempo todo essa ferramenta que é o Meet, né? O Meet, o Hangout, para poder dar conta do trabalho durante essa crise. Então, isso para a gente foi algo muito importante, ter todo o banco de dados na nuvem e estar trabalhando já há algum tempo com essas ferramentas em nuvem que privilegiam a colaboração. O estagiário pega uma modelo de peça que está lá no Drive, e aí ele edita aquela peça para o caso concreto, ele compartilha com o advogado com o qual ele trabalha, para que ele revise. A revisão que ele fizer, o estagiário já vai conseguir no mesmo texto, né? Você deve usar essas ferramentas também. Sim. Então, ele já sabe ali quais são os pontos que o advogado entende que devem ser tratados, ele já aprende para ele não cometer aquele erro de novo, ele vai dando solução para cada uma das revisões. Enfim, isso a gente já vinha fazendo. Então, o que a gente fez hoje está todo mundo em casa, não tem ninguém trabalhando no escritório, o time está todo em home office, mas já um tanto habituado a trabalhar na nuvem. Isso facilitou muito a nossa rotina, facilitou muito o nosso dia a dia. Ô Márcio, e quando você começou a implementar essas ferramentas, né, a nuvem ou ferramentas mais técnicas aí de automação, os bots e tal, como é que foi a reação da tua equipe? Isso é uma pergunta. Eles se sentiram bem? Como é que foi a transição, o treinamento deles? E depois, como é que você mede isso, gerencia esses processos, as melhorias? Como é que você acompanha essas medições? Sempre tem muita resistência, né? Fazer inovação na advocacia não é fácil, porque a gente é treinado para não inovar. A gente é treinado para dar segurança. A cabeça do advogado é uma cabeça que é forjada na segurança. O trabalho do advogado é da segurança. Então, sempre que a gente tem alguma ideia e a gente decide implementar, tem resistência. Por exemplo, a gente está batalhando um tempinho aí já para aplicar conceitos de visual law com o cliente, e está batalhando, e o visual law com esse cliente especificamente aí não sai, porque primeiro teve a resistência do time, né? Não, mas que é isso? Como é que a gente vai fazer uma petição visual? Como é que a gente vai fazer figuras, fotos? Não, gráficos, não tem gráfico, infográfico, não. Aí convencemos aqui o time, né? A gente na época também contou com uma consultoria, desenvolvemos a petição e agora batalhamos, nesse caso especificamente, com o cliente para convencê-lo de que é uma estratégia adequada, de que isso vai chamar mais a atenção dos magistrados, de que os magistrados vão compreender melhor os nossos argumentos de modo visual, que eles funcionam melhor visualmente, e a resistência segue. Então, sempre um trabalho de persistência. É preciso persistir, testar, persistir, conseguir a adesão. O buy-in é fundamental, e uma vez que a gente consiga, tem que se dispor a... Pode ser, por exemplo, que esse cliente aí, eu estou persistindo, a gente vai conseguir, vai fazer essa petição visual dele. Pode ser que a primeira versão de petição visual dele realmente não tenha uma receptividade boa, mas a gente só vai saber disso aí se a gente usar a petição, for despachar com os magistrados, tentar extrair qual foi a reação que gerou essa petição para fazer outras versões dela, né? A gente agora está no modo... todos nós viramos aplicativos, eu acho. A gente tem que trabalhar em versões, né? Então, cada um de nós, os nossos negócios viraram aplicativos, mesmo sem estar lá um app na história da Apple. Mas é assim, o Mercado Livre tem um outdoor bem grande assim, dentro da empresa. Nós estamos sempre em beta, né? Porque é isso, a gente nunca chegou na nossa versão definitiva, porque essa versão, ela não vai chegar. Quando a gente achar que a gente está bom, vem um novo momento, vem um novo contexto, e a gente vai ter que se ajustando mesmo, né? E esse é um dos princípios de design, né? Você prototipar e testar, né? E eu faço isso de maneira mais rápida possível, para não perder tempo, para não usar recursos de maneira necessária, quando eu não sei o caminho exato. Eu vou testando e eu vou, né, coletando os feedbacks e vou sempre melhorando, né? E vocês fazem isso muito bem, ouvindo o usuário, conversando com o cliente, testando isso, e é assim que a gente vai construindo esse novo caminho. Você falou um pouco do caso do cliente, nessa situação do Visual Law. Como é que o cliente percebe também
todo esse processo de inovação que vocês estão tendo? Como é que se tiver algum feedback dos clientes, pô, Márcio, muito legal o que vocês estão fazendo aí, ou então não faz nenhum sentido, estão perdendo tempo com essas coisas que estão construindo aí. Você tem feedback? Como é que eles veem esse processo de inovação que vocês constroem? O feedback é muito positivo. A gente sente assim que eles se integram a essa comunidade de rockers. Assim, a gente faz um trabalho de mostrar essas inovações, de indicar essas inovações, eles se empolgam com isso e acabam se engajando mais ainda nessas construções. Tem sido uma experiência muito interessante. Por exemplo, uma coisa que tem sido muito bacana, com um resultado muito legal, é uma revista que a gente manda para os clientes, periódico. Manda não, a gente apresenta, a gente faz algo visual para mostrar para o cliente como está a carteira, como estão os casos que a gente trabalha, a gente coloca alguns conteúdos de atualização das matérias mais relevantes para o cliente e a gente apresenta isso para o cliente. Os clientes ficam encantados com essa... Quando acontece alguma coisa, a gente atrasa a revista, já gera uma ansiedade. Cadê a revista que vocês não vieram apresentar ainda? Então, a gente sente uma integração maior. É um sentimento assim, de pertencimento maior e que eles também são parte dessa construção que a gente está fazendo. Que bom. Eu queria também saber qual foi a reação dos clientes e de vocês nesse processo de crescimento que vocês tiveram, né? Quais foram as decisões que vocês tomaram, né? Como é que vocês mediram isso e como é que vocês foram evoluindo nesse processo, né? Porque se tiverem um crescimento muito rápido, muito grande, aí obviamente depende muito de gestão, de organização, né? E de conseguir acompanhar essa evolução. Então, eu queria que você falasse um pouco desse processo também. Esse processo de crescimento foi muito acelerado, Guilherme, por uma decisão lá atrás que a gente tomou de fazer uma fusão. Você conheceu os outros sócios, né? Eu e o Diego, nós tínhamos um escritório de advocacia, que era o Nogueira Vasconcelos, e nós atuávamos mais em litígios que envolvessem entidades públicas, né, em algum dos polos. Então, a gente atuava mais em direito público. E tinha um outro grande escritório aqui do Estado que tinha um expertise, um reconhecimento no mercado em direito privado. E aí a gente teve a coragem lá atrás, ambos eram escritórios já de muitos anos, ambos eram escritórios de culturas próprias, e a gente teve essa ousadia aí de imaginar o surgimento de um terceiro escritório que resultou dessa fusão desses dois. Foi um processo que eu hoje vejo, foi determinante para a gente ter esse crescimento, mas foi um processo muito difícil, viu? O processo é muito difícil porque você tem que abrir mão do que você era para se tornar outra coisa, né? Então, nesse processo a gente decidiu, por exemplo, o nome Rocha Filho é o sobrenome de um dos sócios. Eu abri mão do meu sobrenome na placa, porque para a advocacia tem um valor muito grande, fora de série. Só que a gente fez um estudo na época com uma empresa de branding e chegamos nos foi apresentado que a marca mais simpática e que transmitia os valores que a gente queria transmitir era Rocha Filho, e ficou Rocha Filho. Eu estou falando aqui de algo cosmético, mas que só para ilustrar de coisas que a gente queria dar nessa fusão. Juntar os dois times. Os dois times tinham culturas completamente diferentes, o jeito de trabalhar era completamente diferente. Só que essa soma, acho que a grande felicidade que a gente teve foi de conduzir isso aí de modo a somar, criar essa terceira entidade que não é a cultura do Nogueira Vasconcelos, não é a cultura do Roquilmer Rocha Filho, é uma cultura completamente diferente e isso, Guilherme, de fazer essa integração nos ajudou muito, porque esse esforço nos trouxe muito aprendizado. Se dispor a esse trabalho e enfrentar as dificuldades de uma fusão nos fortaleceu muito. Acho que foi fundamental na sequência dar o salto que a gente deu, porque esse terceiro escritório ele não foi só a soma, se a gente pegar em termos de quantidade de processos, um dos indicadores que se usa para aporte de escritório, ele não foi só, não é a soma só dos processos de um com um do outro, não, a gente hoje tem muito mais e eu reputo muito por conta desse processo de fusão. Foi algo fundamental, um passo que foi muito importante e que qualquer um pode fazer, né? Se você
parar para pensar, olhar o teu mercado aí. Às vezes, a estratégia mais interessante, ao invés de você competir com algum outro escritório, às vezes é fundir. Foi essa decisão que a gente chegou lá atrás, deu muito certo e foi fundamental para a gente ter esse crescimento. Agora, Guilherme, é fundamental investir em pessoas. Lá no escritório, a gente tem feito um investimento muito grande no nosso time e principalmente nas lideranças. Não tem como crescer se eu não tenho lideranças preparadas para lidar com as responsabilidades que o crescimento traz. Então, hoje, mais do que nunca, eu tenho uma preocupação muito grande lá no escritório em identificar quem já tem um perfil de liderança e dar a capacitação para que essa liderança floresça, para que essa liderança seja exercida cada vez mais, porque isso é que permite que a gente consiga... Vou aqui, eu disse que é tentativa e erro, né? A gente começou, eu não tinha essa compreensão, quando a história começou a crescer no ritmo acelerado, eu não tinha essa compreensão. Então, eu fui colocando mais profissionais, contratando mais profissionais de início de carreira. Eu imaginava que início de carreira seria mais fácil integrar a cultura do escritório, seria mais fácil formar esse profissional no modo como a gente trabalha. Só que chegou um ponto que a coisa não estava fácil de tocar o time, porque faltava liderança. Faltavam profissionais mais maduros, faltavam profissionais com uma visão mais experimentada para ajudar com esse trabalho de manter todo mundo integrado e engajado no projeto. Então, investir em liderança, ter a disposição de identificar quem do teu time tem esse perfil de liderança e incentivar que ele exerça essa liderança é fundamental para que essa edificação, eu uso sempre esse exemplo com eles, é uma espécie de uma edificação. Nessa edificação, a estrutura, a fundação dela são as lideranças. Se eu tenho poucas lideranças, eu tenho poucos advogados que têm perfil de liderança, que exercem liderança, e eu tenho aqui em cima dessa edificação muitos outros advogados, vai desabar, não vai sustentar. Então, se você me perguntar o que foi determinante para o crescimento do escritório, eu diria esses dois movimentos. O primeiro deles é entender que seria inteligente fazer uma fusão e se dispor aos esforços da fusão. Isso gerou um aprendizado muito grande para o time. E segundo, entender a importância da liderança. Não se cresce sem ter liderança suficiente em número e em qualidade para suportar esse crescimento. Isso é extremamente importante, porque a gente geralmente menospreza, né, essa capacidade de transformação que as pessoas têm dentro de uma organização, né? E aí eu volto no que você colocou naquele exercício que nós fizemos lá e que deu base para um relatório que a gente fez junto com a B2L, que o principal desafio que os escritórios têm hoje é com relação a comportamento e pessoas, muito mais do que, né, o uso de ferramentas, né? Então, isso é determinante para a gente ter uma fluidez melhor no nosso processo, para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir melhorar nossos indicadores, para conseguir melhorar o número de clientes, faturamento, número de processos. São as pessoas, né, cultura, comportamento, esse processo todo. E isso tem muito a ver, né, com inovação. E aí, eu queria te perguntar uma coisa. Eu sei que você toca muito esse processo de inovação dentro do escritório. Isso vem uma coisa que é sua, que você traz isso, ou é um processo que é debatido dentro do escritório, tem um comitê, tem um grupo? Como é que você convence as pessoas que isso é importante? Como é que é esse processo lá dentro, interno? Nós temos um núcleo de inovação no escritório e temos um time dedicado só à inovação. Então, esse time, ele fica... A missão dele é estar com o radar ligado, encontrar no mercado algumas soluções que possam nos ajudar a otimizar a forma que a gente trabalha. Uma vez que eles identificam essa solução, aí eles submetem eles apresentam isso para o nosso, a gente chama de conselho gestor. A gente ali delibera se vai adotar ou não, e uma vez que a gente adota, eles ficam como sponsors, eles ficam os patrocinadores até que aquilo se incorpore no dia a dia do escritório. E a gente, mas é um trabalho assim de se dispor. Então a gente está o tempo todo disposto a mudar alguma rotina do escritório.
Tem vários, mas enfim, eu vou dar aqui um exemplo que mudou bastante lá, para aquelas demandas que são mais repetitivas, que tem uma temática que se repete. Esses dias já tem um tempinho, a gente implantou aí uma ferramenta que gera petições. É uma ferramenta que a gente responde perguntas nela. Uma vez respondidas as perguntas, ela te dá uma petição pronta para que você avalie se é aquilo mesmo. Isso surgiu com esse mecanismo, surgiu com esse formato. Então, nosso setor de inovação encontrou essa ferramenta, foi entender como é que ela funcionava, apresentou isso para o comitê, a princípio, não gostou muito, mas como é que isso vai funcionar, como dá certo isso para a gente. Acabou convencendo a gente implantou, isso aumentou bastante a produtividade lá na carteira de marca. Mas recebi uma ligação que saiu. Na prática, de novo, o advogado quer segurança. Então, o advogado, a cabeça dele é para não inovar, a cabeça dele é para seguir fazendo tudo que ele sempre fez do jeitinho que ele... Acho que ele está recebendo, né, a mesma ligação de novo e fica voltando. Isso. E inovação traz a possibilidade de erro, e advogado tem terror a erro, né? A gente é treinado para ter segurança. Então, é um exercício permanente. Por isso que a gente montou esse núcleo lá. Tem um núcleo que está lá para nos incomodar. Esse núcleo, que é comandado pelo Lucas, ele existe para nos incomodar. Gente, olha, essa rotina aqui pode ser cumprida de um modo diferente. E aí, Márcio, como é que isso se dá? Você deu um exemplo aí, né? Porque a pessoa vem com uma ideia, a princípio ela pode ser um pouco incômoda, mas ainda assim vamos testar. Qual é a liberdade que a pessoa tem para falar, cara, eu quero testar isso aqui? Porque geralmente os processos de mudança de comportamento, né, e as ferramentas, elas incomodam em algum sentido, porque no mínimo você tem que aprender alguma coisa diferente. Você tem que fazer de uma forma diferente que você estava acostumado a fazer, né? E advogado não gosta muito disso. Então, qual é o grau que vocês permitem que fala, cara, vamos testar uma coisa diferente, porque isso impacta primeiro o custo financeiro, mas também foco, né, produtividade, tempo que você gasta testando essas ferramentas, ou essas novas metodologias. Como é que você balanceia isso? Cara, eu vou testar até aqui, eu vou ver se funciona e depois implemento ou não implemento. Como é que é o go no go que vocês têm? Em primeiro lugar, um dos valores do escritório é a inovação. E a gente reforça muito com o time os valores do escritório. Então, quem é rocker, quem integra a nossa comunidade, é porque está disposto a praticar esse valor que nós temos, que é inovação. Isso para a gente é assim, algo que a gente fala muito. Tá no Rocha Filho, então tem que se dispor a inovar. E em termos de práticos de implementação mesmo, cada novidade que a gente encontra e que a gente vê que pode melhorar a operação, a gente pensa ali num piloto, né? A gente isola aquela determinada tarefa numa quantidade muito inferior ao que a gente, sei lá, por dia são centenas de petições que a gente faz. Então, né, com essa questão desse sistema aí, a gente isolou algum número X lá de petições que a gente ia passar a rodar daquele jeito. Eu trabalhando com dupla... me faltou agora o termo, porque a gente usa isso muito na informática. Redundância. Com redundância, para não ter perigo de, no dia certo, faltar. Até a gente sentir que tem segurança, e aí a gente passa a rodar daquele outro jeito e a expandir aquele outro jeito. Legal. Isso é uma dúvida comum mesmo, porque a primeira impressão é, se faria sentido, né? No mundo ideal é muito legal isso que estou me propondo, porque tem muita low-tech que tem boas ideias ou bons produtos, ou pelo menos a princípio são bons produtos. A gente tem que identificar bem o mercado, porque a gente está num processo de expansão dessas low-techs, então muita gente fala que faz muita coisa, né? E aí quando você vai ver a entrega não é tudo aquilo que prometeram. Mas, por outro lado, tem um processo de fomentar esse mercado, e ele só vai amadurecer quando a gente começar a usar essas ferramentas, né? Então vocês usam bastante esses serviços, e é legal fazer esses testes. Agora, a dúvida é, se testar e der errado, se testar eu perdi grana, se eu perdi tempo, né? Perder grana e perder tempo faz parte. Nem tudo que a gente testa dá certo.
O que não pode haver é uma falha na tua operação. Por isso que eu digo, a gente está, a depender de qual seja a novidade, a gente trabalha com uma redundância para garantir a segurança da operação, mas se dispor a inovar é se dispor também a perder tempo e perder dinheiro, porque na realidade não é uma perda. Aquilo te traz um aprendizado muito grande que você vai aplicar assim no teu dia a dia. Então, perda mesmo, não tem. Aí é que entra a liderança, né, Guilherme? Eu tenho a impressão no escritório que essa minha determinação de inovar, mesmo assim, a vontade muito grande de inovar e de praticar isso aí, de fazer curso o tempo todo, de ir para Singularity, de ir para Future Law, em curso interessante, de ir lá para Campinas, participar de uma dinâmica tua. Eu acho que o fato de eu ter essa postura, o fato de eu praticar inovação, eu acho que isso contagia. Então, quem dá o tom é a liderança. Se a liderança não dá esse tom de que é importante inovar, de que a gente precisa inovar, ela não vai acontecer. A inovação ela tem que ter essa postura da liderança aberta a ela. Porque é o que você falou. Se eu pensar que eu vou perder dinheiro, se eu pensar que eu vou perder tempo, se a liderança transmite essa ideia, não, isso é perda de tempo, não, isso é perda de dinheiro, a inovação não vai acontecer. Então, eu sei que a gente só cresce se nós a gente só cresce se nós nos expusermos ao erro. E eu estou disposto, é o que eu digo lá para a turma, eu não tenho muita paciência com erro velho. Erro velho não me interessa. Aqui no escritório a gente não gosta muito de erro velho, não. Mas erro novo eu topo. Erro novo, eu sou muito aberto a ele. É exatamente isso. A gente fala que também é a mesma coisa, né? Acho que errar faz parte, desde que eu aprenda com o erro e não erre mais o mesmo erro. Agora, eu tenho intolerância à incompetência. Né? Isso entra na cultura, Guilherme. Toda vez que eu encontro, a gente lá no escritório tem dividido a operação técnica da operação de controladoria. Então, o técnico do escritório só faz peça, ou seja, se dedica só a produzir as melhores teses, as melhores peças, e toda a parte mais repetitiva é feita por outro time, que é o time de controladoria. Então, isso nos ajuda a já concentrar naquilo que é mais importante, que é a produção de teses robustas e a atenção ao cliente. E sempre que a gente encontra, Guilherme, a gente tem fluxos muito claros de trabalho lá no escritório. Todo mundo conhece muito bem os fluxos, as tarefas que têm que ser realizadas para a gente chegar a um determinado resultado. Sempre que acontece algum tipo de erro, eu vou lá no fluxo, entendo o que foi feito errado, qual foi a etapa que não andou bem, reúno o time todo e mostro, gente, tá vendo isso aqui? Foi isso aqui que aconteceu, a gente tem que a gente aprende com esse erro aqui. Então, a gente tem um olhar generoso com o erro. Erros sempre vão acontecer, não se cresce, não se inova sem erro. Quando ele acontece, junta o time, conversa com o time, aprende com o erro e segue adiante para não cometer mais e segue adiante mais forte, né? A gente está chegando nos 10 minutos finais, Márcio, e aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, já manda aqui e a gente tenta responder. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Eu ouço de pessoas que são um pouco mais velhas, mais experientes, têm um escritório mais estabelecido, né, que tem uma advocacia já de 20, 30 anos, e quando eu vou falar desse assunto de inovação, ele fala assim, cara, eu estou aqui há 30 anos já, para mim tá dando certo, tá certo? Eu já tenho a minha base de clientes, já tenho a minha estrutura aqui, eu não quero crescer em 3, 4, 5, 10 vezes o que eu sou, mas eu tenho uma estrutura boa, que me comporta, que me satisfaz, eu não preciso disso, eu faço bem o que eu faço. Sabe aquela história de não se mexe em time que tá ganhando? Essa é um pouco a cabeça que eu ouço de um pessoal um pouco mais velho e que tem receio dessas mudanças, né? A nossa avaliação é que, assim, cara, o mundo está mudando cada vez mais rápido, né? Talvez há 10 anos atrás, se não tivesse os receios e as mudanças que a gente tem hoje, as novas formas de trabalhar que a gente tem hoje, né? As novas ferramentas, as novas habilidades, os novos comportamentos que a gente tem hoje e que podem colocar em risco o jeito que você faz. Não é o que você faz, é o jeito que você faz. O que você diria para essa pessoa que tem essa mentalidade um pouco mais tradicional ou um pouco mais atrasada na nossa visão? Olha só um detalhe. O Rocha Filho é um escritório de 25 anos de idade. Por que o Rocha Filho é um escritório de 25 anos de idade? Porque nós somos resultado dessa fusão
e o escritório Roquilmer Rocha Filho, que foi um dos escritórios que fundiu, tem 25 anos de idade. Veja a cabeça desse meu sócio que teve essa visão de que ele precisava inovar e o caminho para inovar era fazendo uma fusão. E ele com 25 anos de escritório, está aí servindo de exemplo para a gente, se dispondo à inovação. Estou te falando isso porque pode parecer que o escritório tem 2, 3 anos. Não, a gente tem 25 anos de história. E o Roquilmer ficou todos os dias com a gente lá o tempo todo. Exatamente. Né? Então, são 25 anos de história e se dispondo a inovar. Mas dizendo aí do que eu diria para quem tem essa mentalidade de que do jeito que tá bom, eu aconselharia, Guilherme, uma visita ao Farol Santander. Você já foi lá ao Farol Santander? Já. Aquilo ali mexeu tanto com a minha cabeça, porque ver como era a atividade bancária há não muito tempo atrás foi muito instrutivo. Esse movimento que aconteceu com a atividade bancária já está acontecendo com a advocacia, né? Só para explicar aqui, lá no Farol Santander, você tem uma agência bancária como ela era antigamente, então você vê lá os vários carimbos que eram usados, você vê a caderneta de poupança que era preenchida à mão, por isso que o nome é caderneta de poupança, né? Você consegue ver como é que eram as rotinas bancárias que eram praticadas antigamente, não faz tanto tempo assim, por pessoas. E hoje tudo isso foi substituído por um aplicativo, né? Se a gente trouxer para a advocacia, o que é advogar? O que afinal de contas é advogar? Não faz muito tempo, boa parte do meu dia era ocupado com uma atividade que eu até brinco, diz que é ralar o bucho no balcão do fórum. Não faz muito tempo, a minha atividade, boa parte do meu dia, o que eu chamava de advogar, o que eu chamava de advocacia, era passar horas e horas e horas num fórum, correndo de vara em vara, pedindo pelos meus processos para eles andarem, pedindo para o alvará sair. Isso não existe mais. Aqui em Rondônia, por exemplo, não sei como cada estado tem uma realidade, né, mas aqui em Rondônia o tribunal acabou com os cartórios e montou uma central de processo eletrônico que a gente nem acessa mais. Então, veja que o que eu chamava de advocacia, uma parte razoável do tempo do advogado era gasto com essa atividade que hoje não existe mais. Que hoje a tecnologia tomou conta. Não demora muito, acaba essa história de alvará, os carimbos todos já não existem mais. Então, o que é advogar? O advogar é carimbar? O advogar, eu acho que não. Então, o que eu quero colocar aqui é que o movimento que aconteceu com os bancos, com a atividade bancária, já está acontecendo com a advocacia e a gente precisa entender esse movimento e cada vez mais concentrar naquilo que realmente importa. E eu acho que o que mais importa é trazer conforto para o teu cliente. É o teu cliente se sentir seguro no que ele está fazendo, na forma que ele está conduzindo o negócio dele ou a vida dele, porque ele tem você do lado dele dando essa segurança. Esse sentimento no coração do cliente, isso que é advogar. Sem dúvida. Que é advocacia. A gente, isso... Pode ir lá, pode ir. Não é como eu disse, não é o carimbo, não é o passar o dia inteiro num balcão de um fórum pedindo por um alvará. Isso não é advocacia. A advocacia é você deixar os teus clientes seguros para conduzir a vida dele, para conduzir o negócio dele. É nisso que você tem que se concentrar cada vez mais. Não adianta lutar, não adianta ser o Uber que quer destruir o táxi. Porque o Uber tá aí, ó. Acabou o Uber? Não. O Uber só cresce, enfim, daqui a pouco é carro autônomo, não precisa mais nem do motorista. Mas o que eu quero dizer no final das contas é que a gente tem que entender o que é essencialmente advogar e concentrar nisso aí, porque isso aí eu acredito que não vai acabar. Eu não sou tão radical como o Susskind, né, que escreveu lá o fim dos advogados. Eu acho que os advogados não vão acabar, a gente vai continuar sendo muito relevante por muito tempo, mas só vai continuar sendo relevante por muito tempo quem entender essa lógica, quem entender o que de fato é advogar e quem se dispor a fazer isso aí. Não tenho a menor dúvida disso, Márcio, e eu acho também que a gente, aquele trabalho que é muito braçal, que é muito repetitivo, que é muito manual, e aí que as pessoas, isso aqui vai acabar, né? O robô, a máquina vai fazer esse trabalho. Parte desse trabalho nem deveria ser feito por advogado, né?
Porque é um trabalho tão com baixo valor que uma máquina faz mesmo. É a mesma coisa que a calculadora. Ela faz uma conta que você podia fazer na mão se você quisesse fazer. Mas a calculadora faz mais rápido que você. Então não tem sentido ter uma pessoa para fazer isso. Né? Agora, o trabalho, o valor mesmo do profissional, do direito, que estudou, que fez 5 anos de faculdade, fez pós-graduação, está numa coisa muito mais nobre, né? De atender bem o cliente, de entender as demandas do cliente, sabe, de pensar numa estratégia, de acompanhar ele, de dar segurança e conforto para ele, do que fazer uma coisa, ficar o dia inteiro vasculhando o site do tribunal e ver se tem uma jurisprudência lá e falar assim, essa aqui é a minha jurisprudência, sabe? Você encontrou uma em milhares, sabe? Passou o dia inteiro e acho que esse aqui é o principal trabalho e o valor que você tem a entregar. Né? Então a gente passa por um processo de repensar e revisão da nossa atividade, mas eu também não sou pessimista, eu sou otimista, eu acho que isso vai agregar, essas ferramentas vão complementar muito a nossa atuação, sabe? A gente consegue produzir mais, com mais eficiência, com menos erro, o que a gente fazia antes. Né? É só olhar a discussão do e-mail. Né? Antigamente, no começo dos anos 2000, a galera achou que o e-mail fosse acabar com o direito também, acabar com a relação pessoal, porque o e-mail tem uma mensagem fria que o advogado só pode passar presencialmente, então ele vai extinguir boa parte da relação humana. Muito pelo contrário. Né? A mesma coisa hoje também, com novas ferramentas, até com esses encontros online que nós estamos tendo. Eles não são a mesma coisa que o ambiente presencial, mas eles passam a compor também a nossa experiência e toda a jornada que a gente tem, interna e externa. Né? Então isso contribui muito para esse processo de evolução. Eu queria só fazer algumas perguntas que o pessoal colocou aqui. O Ednair, ou a Ednair, eu não tenho certeza. Aqui, a Ednair é uma advogada muito querida aqui de Rondônia. Desculpa, Ednair. Ela pergunta e muito inovadora, viu, Guilherme? Que bom. Ela pergunta assim, qual o nome do robô que realiza o protocolo das petições que vocês usam aí? A gente desenvolveu, nessas minhas andanças pelo mundo, eu descobri algo chamado RPA, né, que é o Robotic Process Automation. Na realidade, é uma forma de automatizar algumas rotinas. Isso é programação. A gente, então, teve o auxílio de uma consultoria que analisou o modo como a gente trabalha e aí desenvolveu, então, esse robô, que é até interessante de ver o robozinho trabalhando. Ele vai lá no meu sistema de processos, pega a petição, entra no site do tribunal, faz o protocolo da petição, extrai o comprovante e anexa de volta no meu sistema de controle. Então, isso aí é automatizado, é tudo feito assim, aparece na tela acontecendo, é até interessante de ver, mas não foi uma solução pronta não, viu, Ednaí? A gente teve o auxílio de uma consultoria para desenvolver esse robô especificamente para a gente. Legal. A Nayara pergunta assim, é possível impulsionar a prospecção de clientes utilizando ferramentas inovadoras sem infringir o código de ética? E é até bom porque o Márcio aqui é da direção da OAB também, então acho que pode falar um pouco o que ele discute, como é que está essa discussão lá dentro da OAB. Vamos lá. Na OAB não está muito claro não, viu, Guilherme? Tem algumas, se a gente pensar aqui, por exemplo, só para ficar numa questão que não é pacífica, tem algumas seccionais que entendem que é possível fazer o patrocinado, tem outras que não. Essa é uma questão um pouco controversa, mas o fato é que a nossa lei, o nosso estatuto, ele nos permite divulgar conteúdo informativo. O que eu não posso é mercantilizar, o que eu não posso é fazer uma oferta mercantil do meu serviço. Mas todo conteúdo com caráter que informa, com caráter informativo, é possível. E a grande chave aí, na prospecção de clientes, é a empatia. Prospectar clientes é um exercício de empatia, é entender qual é a dor que você cura e promover esse encontro, né? De você que cura a dor com quem tem aquela dor. Então, quem quer prospectar cliente, quem quer aprofundar na prospecção, que é fundamental para que o escritório cresça, tem que se dispor a compreender profundamente essa dor e falar sobre ela. Quanto mais você falar e mais as pessoas entenderem que você cura aquela dor, mais negócios você vai fechar. Então, e isso não infringe o código de ética e disciplina. Eu vejo algumas... aí, obviamente, vai depender, a estratégia vai depender do teu tipo de advocacia, né? Vai depender de qual é a dor que você cura, qual é o cliente que você atende, qual é o problema que você resolve. Mas eu vejo muito, quando é cliente pessoa física, e
isso e é propício o uso de rede social, tem advogados fazendo um trabalho muito bacana de empatia, de mostrar de modo ético, mostrar sem qualquer infração a ética e a disciplina que a OAB exige, que o nosso estatuto exige, mas para se conectar com quem tem aquela dor que ele cura. Então é empatia, prospecção é exercício de empatia, e isso não está proibido não, ser empático não está proibido no estatuto. Acho que saber se comunicar, né? Entender com quem você conversa, a forma que você conversa, a forma que você dispõe, né, da sua informação, tudo isso também entra nesse processo, né, de busca, de inovação e tal, porque também tem um ponto, a tecnologia, a internet está aí, né? As ferramentas estão aí, a gente tem que conseguir casar, né, os limites que nós temos, né, na nossa atividade, com a disponibilidade de serviços e de ferramentas que nos auxiliam. Né? Guilherme, se você me permitir eu complementar, é fundamental você ter clareza sobre a quem você serve. Você tem que entender e colocar foco, colocar a luz sobre essa definição. A quem eu sirvo? Qual é o problema que eu resolvo? Quanto mais você compreender, tiver clareza e focar na compreensão de qual é o problema que você resolve, mais você vai conseguir saber quem é essa pessoa que tem esse problema, mais você saber. É igual aquela história do Globo Repórter, né? O que são? O que fazem, o que comem, né? O que fazem, né? Prospecção é isso. Se você entende qual é o problema que você trata, você então passa a entender quem é a pessoa que tem esse problema e então consegue se conectar com ela, né? Deixa eu só fazer um parênteses, a gente está chegando no final, fazer um parênteses sobre o que você falou. No começo dessa pandemia, nas primeiras semanas, a gente fez uma reunião interna aqui com o nosso time da Alex e a gente pensou assim, cara, como é que os meus clientes estão hoje? Quais são os novos desafios do meu cliente? E aí a gente repensou os nossos produtos e serviços e forma de abordar esse novo cliente. O novo cliente, a nova pessoa, pode ser tanto o mesmo cliente numa situação nova, como pode ser um novo cliente que surge com uma demanda que não existia antes. Então a gente teve uma série de ações em cima do novo contexto. Né? A mensagem que eu tinha antes talvez não fizesse tanto efeito nessa situação que a gente está vivendo agora. Né? Uma das coisas que nós lançamos, por exemplo, foi essa rodada de webinars, porque a gente entendeu que a gente tinha que se comunicar, a gente tinha que trazer pessoas e a gente tinha que dar as mãos e falar, cara, vamos fazer um papo com muita gente que está querendo ouvir conteúdo que a gente entende que é relevante, com pessoas relevantes, vamos fazer isso toda semana com consistência, vamos fazer no mesmo horário, sabe? Vamos construir uma jornada que a gente vai crescendo nossa dinâmica. Então a gente fez isso porque a gente entendeu que o nosso público estava querendo ouvir isso. Né? A outra coisa que a gente fez, vamos fazer um curso online, porque as pessoas estão começando a olhar e se capacitar e não vão poder sair de casa, como é que a gente oferece uma nova condição para eles? E lançamos também. Né? Então isso vai, sabe, da persona de quem você atende, como é que você se comunica com ela. Né? Guilherme, esses dias eu recebi uma ligação que eu achei interessantíssima. De um DDD de Florianópolis. Eu falei, meu Deus, quem me está ligando de Florianópolis? Para resumir a história, que nosso tempo está estourado, era um vendedor da Reserva, daquela marca de roupa Reserva, que estava me ligando para saber como é que eu estou. Que estava me ligando para saber como é que eu estou passando por tudo isso. Olha só. Olha só a ideia que o cara teve, olha só a ideia que o Rony teve. Eu sigo muito ele, li o livro que ele publicou, acho muito interessante a forma que ele faz gestão. Mas olha a ideia que ele teve, eu tenho um exército de pessoas que são os meus vendedores da loja, que estão ociosos em casa. Vou botar essa turma para se conectar. E aí, para os colegas advogados que estão aqui ouvindo a gente, para quantos clientes você ligou nesse período de isolamento? Só para dizer, para saber como ele está, dizer para ele do processo dele, enfim, da carteira dele, uma ligação mesmo para bater um papo. Para quantos você ligou, né? Mas, para terminar, antes de passar para as considerações finais, a Mayara pergunta assim, quais as dicas você daria para um advogado que está em início de carreira? Primeira, acho que é foco. A primeira e a mais importante decisão que um advogado início de carreira deve tomar é a quem ele vai servir. Essa definição passa não por direito constitucional, direito civil, não. As pessoas não têm problemas assim. As pessoas têm problemas na vida real. Eu gosto muito de usar um exemplo de duas advogadas bem jovens que já começaram com essa compreensão. Olha só o exemplo delas, Guilherme. Elas advogam para mulheres. E elas comunicam isso muito bem. Elas são mulheres, elas conhecem as dificuldades que as mulheres passam
e elas se prepararam para atender mulheres que precisam de serviços jurídicos. Por quê? A mulher que é vítima de violência, elas atendem a mulher vítima de violência, elas têm toda uma comunicação para dar esse conforto emocional para a mulher vítima de violência, elas atendem a mulher que está em processo de separação. Então, olha só a visão delas. Focaram no ser humano, eu vou atender só mulher e vou mostrar que eu faço isso de modo diferenciado. E elas muito jovens, eu esqueci agora, Braga e Ruzes, um escritório de São Paulo, que usaram essa estratégia e ganharam uma repercussão gigantesca na imprensa, saíram em vários jornais, saíram em vários, sempre consultadas para falar sobre casos que envolvem mulheres, e isso tem impulsionado muito a advocacia delas. E isso a gente pode olhar para tudo. Você, por exemplo, é previdenciarista, as pessoas não têm problemas previdenciários, as pessoas têm problemas da vida real. Quem sabe se você focar aí em médicos, que normalmente há uma cultura aí do médico que trabalha muito, tem pouco tempo para cuidar da vida pessoal dele. Médico tem uma regra própria de aposentadoria, você passa a compreender profundamente essa regra própria aí de aposentadoria do médico e passa a divulgar que você é especialista em aposentadoria de médico. É claro que você vai citar outras causas no começo, porque você precisa sobreviver, mas com o tempo, quanto mais você comunicar que você entende profundamente a dor daquela pessoa que passou a vida inteira trabalhando e hoje não sabe como garantir uma aposentadoria decente, quanto mais você comunicar isso aí no teu Instagram, por exemplo, se é que esse público acessa o Instagram, tem que fazer essa análise também, mais pessoas vão saber e vão te procurar e vai no boca a boca e a coisa vai crescendo. Então, acho que definir quem você serve, qual é o problema que você resolve. Conheça o seu usuário, né? Conheça a fundo o seu usuário, né? Exatamente. Márcio, obrigado pelo papo, pelo tempo que você teve com a gente aqui. É sempre muito bom conversar com você, ouvir, sabe, tuas experiências, como é que vocês estão trabalhando aí. É muito legal te acompanhar o Rocha Filho nas redes sociais. E queria me despedir de você, que você coloque suas palavras finais. Desejo também que vocês continuem crescendo bastante, tá? E que passem por essa pandemia aí de maneira serena, tá? E que assim que passar por isso a gente se encontra aqui em São Paulo ou aí também em Porto Velho de novo para mais um encontro. Então, por favor, suas palavras finais. Obrigado, Guilherme. Dizer a todos aí que quem não conhece o trabalho da Lex Design, passe a conhecer. Ajuda muito a gente a desenvolver esse mindset, essa cabeça de inovação, o serviço que o Guilherme presta, eu recomendo fortemente. Uma honra, estou sempre à disposição. Se você achar aí que eu posso contribuir de alguma maneira, conte comigo, é sempre muito bom bater papo contigo e estar participando, viu? Obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado a todos que estiveram com a gente, participaram em mais um encontro nosso. É sempre muito bom ter pessoas que acompanham, que têm essa vontade de discutir, de aprender, de mandar pergunta. Semana que vem a gente tem mais um encontro de novo. A gente vai, segunda-feira já vamos postar o nosso próximo parceiro aí. E é isso. Bom final de dia, bom feriado amanhã e se cuidem, fiquem em casa. Um abraço e até a próxima. Valeu, Guilherme. Um abraço. Obrigado a todo mundo. Obrigado.